Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada com a idêntica. Vamos relembrar aqui que no artigo anterior, no 7º, que nós falamos da extraterritorialidade, ou seja, possibilidade de um crime cometido fora do Brasil ser julgado pelo Código Penal brasileiro. Nós vimos a primeira delas, que é a extraterritorialidade incondicionada, onde não depende de absolutamente nenhuma situação. Ou seja, você pode ter pago a pena no exterior, ter sido absolvido, pode ter sido perdoado, não me interessa. O dia que você vier no Brasil, você vai ter um processo criminal esperando para você responder. Só que o Brasil ele não admite o que nós chamamos de bis in idem. Né? Nós temos a teoria do non bis in idem, ou seja, não posso aplicar a mesma punição, né, duas vezes pelo mesmo fato gerador. Então, se ele já foi punido lá e eu punisse aqui do zero, eu estaria aplicando o bis in idem. E o Brasil não admite essa possibilidade. Então, como é feito? O artigo 8º responde: se as penas cumpridas forem semelhantes, por exemplo, imagine que aquele que atentou contra a vida do presidente da República, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Ele atentou contra a vida do presidente da República, muito bem. Lá no estrangeiro, vamos dizer que no Japão. Neste caso, suponhamos que no Japão ele tenha tido uma pena de reclusão de 5 anos, cumpriu a pena. Ao chegar no Brasil, tem um processo, ele foi condenado a 10 anos. Já cumpriu 5 lá, tem que cumprir somente 5 aqui, para que não seja do zero cumprida a pena e, obviamente, aconteça o bis in idem. Então, se as penas forem semelhantes, note, prisão e prisão, reclusão e reclusão. Agora, se as penas forem diversas, pessoal, o que vai acontecer é uma atenuante. Atenuante é uma diminuição. Mas como é isso, professor? Bem, imagine que no Japão ele pagou uma pena de 10 milhões de ienes. Quando chegou no Brasil, ele recebeu uma pena, não de multa, mas de privativa de liberdade, de 10 anos de reclusão. O juiz, a seu critério, vai dizer, olha, 10 milhões de ienes, para mim, dá para abater o equivalente a 3 anos. Bem, e ele vai cumprir somente 7. Note, foi atenuado, foi de alguma forma reduzido a pena dele, para que ele não pudesse cumprir 2 vezes pelo mesmo crime, penas inteiras. Ou seja, o artigo 8º, ele só é utilizado para o caso de extraterritorialidade incondicionada. Porque para os demais casos, o que vai acontecer? Se cumprir a pena no estrangeiro, se foi absolvido ou se foi perdoado, o Brasil não vai mais aplicar nenhuma sanção. Ok? Só para a gente acrescentar um pouquinho de conhecimento, tem que tomar muito cuidado com essas palavras, atenuante, agravante. Atenuante e agravante, pessoal, quando vocês ouvirem falar isso no Código Penal, mais lá na frente, atenuante funciona o seguinte: atenuante vai ficar a critério do juiz. Ele vai fazer o que nós chamamos de cálculo jurídico, para ver quanto vai atenuar. Não tem uma fixação, não tem um número exato. Então, atenuante é para diminuir, mas a critério do juiz, e agravante é para aumentar. Só que tanto atenuante quanto agravante, a pena não vai passar do mínimo nem do máximo, vai ficar dentro dela. Então, imagina que alguém, o crime, por exemplo, de homicídio simples de 6 a 20 anos, e o cidadão tenha todos os agravantes possíveis, ele é tudo de ruim. Então, ele vai poder chegar até 20 anos. Se ele é tudo de bom, vai poder chegar até 6 anos. Ou seja, não vai poder passar disso. Agora, quando eu falo de causa de aumento ou diminuição de pena, é quando o Código Penal traz lá infração, 1/3, a metade, 1/6. Aí, nesse caso, é possível que ultrapasse a pena máxima do crime ou seja menor que a pena mínima. Porque imagina no crime de homicídio, eu acabei de dar exemplo, o cara é tudo de ruim. Então, 20 anos foi dado para ele. Mas tem uma causa de aumento de pena por situação X. Aumenta-se da metade. Ótimo. Então, 20 vai aumentar mais da metade, mais 10, 30. Aí vai passar de 20 anos. Ok? Tranquilo? Aí tu vai perguntar, professor, se passar, o Brasil só não pode aplicar a pena até 30 anos? Sim. Mas quanto mais eu passo de 30, maior é a quantidade, maior é o período de tempo que ele vai ficar no regime fechado, no regime mais gravoso. Ou seja, a punição vai ser pior. Tranquilo? Esse é o artigo 8º. Fiquem todos com Deus. Professor Ximenes,
faca na caveira.